Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, você que está aqui nessa aula. Eu digo que é uma aula porque eu vou ensinar de fato para você o que você tem que fazer para você conseguir acelerar resultados. Talvez você que esteja aqui na aula, se deve até pensar assim: bom, a Bruna falou que vai me ajudar a perder 10 quilos em 8 semanas. Eu quero primeiramente que você entenda o seguinte: isso aí depende muito do que você vai estar fazendo. Isso depende muito se você vai estar seguindo exatamente o que eu falar. Não é simplesmente você fazer uma coisa ou duas coisas para você conseguir esse resultado, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer, não existe milagre. O que eu ensino para minhas alunas não é, eu não quero mentir para ninguém aqui, eu não quero iludir ninguém. O que eu vou mostrar de fato é o que eu faço com as minhas alunas. Então, até se tem alguma aluna minha aqui, tá até livre para falar aqui no chat, se realmente é isso que eu faço com elas. Depende de cada situação. Então, isso aqui é um protocolo de aceleração de resultados. É a primeira coisa que eu quero falar para você que está assistindo essa aula. Isso daqui não é um modelo de alimentação, tá? Isso aqui não é um estilo alimentar para você seguir. Isso aqui não é. Isso aqui é um modelo de aceleração que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Então, nem sempre você vai aplicar isso aqui por longo prazo. Isso aqui é para você ter resultados mais rápidos. E aí você vai ver aqui resultados, por exemplo, dessas minhas alunas aqui, tá? Por que que essas alunas, como que elas alcançaram esse resultado? O que que foi feito para elas conseguirem isso aqui? Talvez algumas de vocês olhem aqui e falem assim: ah, 60 dias é muito tempo. Olha, se você parar para pensar, se você lembrar da sua academia, por exemplo, tem pessoas que já estão o ano inteiro, por exemplo, 9 meses, já foram passados aí quase 10 meses, né? E não conseguiram chegar nem à metade desse resultado. Então, será que 60 dias é muito tempo? Acredito que não, para resultado como esse, né? E tem resultados aqui, por exemplo, de 30 dias. Então, você vai ver uma progressão, né? Tem pessoas que têm um resultado logo nos primeiros 15 dias, uma perda muito grande. Tem pessoas que em 15 dias já reduz aí 3, 4 quilos do peso corporal. Outras pessoas ainda precisam passar por um processo de adaptação e aí demora um pouquinho mais. Ela vai engrenar naquele processo depois de 30 dias, mas é totalmente possível alcançar a perda de 10 ou até mais. Tem alunas minhas, por exemplo, que alcançaram perda de 12, 13 quilos em 60 dias, aplicando o que eu vou ensinar aqui para você. Então, vamos lá. Primeiramente, o nosso corpo, ele sempre vai buscar adaptação, sempre. Então, independente do que você fizer, o seu corpo ele vai estar sempre buscando o que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? Nada mais é do que o equilíbrio. Então, o seu corpo ele vai estar buscando o equilíbrio, sempre, tá bom? Então, se você faz algum processo, por exemplo, se você está fazendo já um treino há algum tempo, se você faz um tipo de alimentação, se você sempre busca fazer as mesmas mudanças na alimentação, provavelmente isso está fazendo você ter uma homeostase. O teu corpo vai buscar isso, e isso pode ser um dos fatores que esteja atrapalhando o seu resultado ou desacelerando o seu resultado, tá? O objetivo do teu corpo é sempre manter a gordura armazenada. Entenda isso. Muita gente acha o seguinte: ah, eu vou fazer dieta, eu vou comer alimentos saudáveis, e aí o meu corpo ele vai emagrecer, eu vou perder. Só que não é simples assim. O que faz você engordar não é se você está comendo muita besteira, né, muitos alimentos que não são saudáveis, ou se você está comendo alimento saudável. Não é assim. Infelizmente, não é assim. O que acontece de fato é que você precisa ter um consumo calórico ideal, tá bom? Então, a primeira coisa, você precisa ter um consumo calórico ideal. O que você precisa é ter uma divisão de nutrientes junto com o consumo de calorias, tá bom? Só que quando você não tem isso, você às vezes você acaba depositando muita expectativa no que você está comendo, não na quantidade e na estratégia que você está fazendo, tá? Por que é importante a gente falar sobre estratégias? Porque quando você faz novas estratégias, é como se você girasse uma chave no seu metabolismo que ele percebesse o seguinte: caramba, peraí, eu estou lidando com uma situação que eu nunca lidei. Eu vou ter que gastar mais energia para conseguir voltar para o meu equilíbrio, que é o homeostase que eu estava falando aqui para você. Então, sempre, o seu corpo ele vai tentar bloquear o processo de emagrecimento, porque para ele perder gordura é como se estivesse perdendo energia, tá? A gordura para o teu corpo, ela é uma fonte de segurança. Então, você precisa de processos, você precisa de um caminho que o seu corpo não conheça para gastar mais energia. Já percebeu quando você está dirigindo por um caminho que você conhece, você vai muito tranquila, né?
tranquila, conversando, não se estressa. Agora, quando você está num caminho que você não conhece, como é que você fica? Você fica, caramba, peraí, qual rua que eu tenho que entrar e tal? A viagem se torna até mais o que? Cansativa. É como se acontecesse isso no seu corpo. Às vezes você faz sempre o mesmo caminho, você busca sempre as mesmas mudanças na alimentação, você busca sempre o mesmo tipo de treino, e o teu corpo já está acostumado. Aquele caminho para ele é muito confortável. Você precisa ter novos caminhos. Esses novos caminhos tiram o seu corpo da zona de conforto e faz você progredir no processo de ganhar massa muscular e perder gordura, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa primeiramente? Acelerar o metabolismo. Isso eu acredito que é uma coisa que você já venha ouvindo muito, né? Já venha ouvindo muito falar disso. O metabolismo acelerado gasta mais caloria. Aumentando o gasto de caloria, você gasta mais gordura. Beleza? Isso aí, tudo bem. Quando você submete o seu corpo a novos estresses metabólicos, o que é estresse metabólico? É tudo que tira o seu corpo do equilíbrio, tá? Isso é um estresse metabólico. Sempre que você submete o seu corpo a estresse metabólico, você acelera o metabolismo e faz o seu corpo gastar mais calorias, beleza? Até aí, tranquilo. Quando você está surpreendendo o seu corpo, quando você causa esse processo de surpreender o seu corpo, você faz o seu corpo ver a necessidade de pegar aquela gordura estocada, armazenada e gastar. Um parêntese aqui. Muito vem se falando hoje em dia sobre processo inflamatório, não é? Então, assim, esse alimento aqui é inflamatório. Esse alimento aqui não é inflamatório. Entendam o seguinte, não existe isso. Gente, estão fazendo um teatro com isso para vender, que isso me deixa bem chateada, porque entendam, a inflamação já está em quem está com sobrepeso. Então, se uma pessoa ela está com mais músculo, menos gordura e tem uma alimentação equilibrada, eu não estou dizendo uma alimentação tirando tudo, tá? Eu não como alimento inflamatório. Não é isso que deixa o seu corpo inflamado. Não é você comer um ou dois alimentos como o queijo é inflamatório. Gente, há quantos anos a gente come queijo desde que o mundo é mundo? As pessoas tinham obesidade? Elas tinham um grau de inflamação? Não tinha. Então, não são os alimentos que causam inflamação. O que causa inflamação é esse terrorismo alimentar que deixa vocês estagnadas e não conseguem perder gordura. A gordura no nosso corpo em excesso é o próprio processo inflamatório. Então, se você quer desinflamar o seu corpo e ter saúde, perca gordura. Só que você não vai perder gordura só comendo alimento saudável e fazendo o que você sempre faz. Como eu venho falando aqui, você precisa dar essa surpresa no seu corpo. É exatamente isso que eu faço nos meus acompanhamentos. Quando uma pessoa ela entra no meu acompanhamento, seja na mentoria ou na consultoria, o que eu faço? Primeiramente, eu conheço ela. Porque quando eu conheço ela, eu faço aquela avaliação detalhada, eu sei o que ela está fazendo e eu sei como é que eu posso surpreender. Surpreender o quê? Ela também, mas surpreender principalmente o metabolismo. Entendeu? Então é basicamente isso. O que eu faço é entender a realidade de uma pessoa e dar para ela uma nova proposta, um novo caminho para ela mudar. E eu vou mostrar esse caminho aqui para você agora, tá? Então, quanto maior a surpresa, eu quero que você entenda isso. Quanto maior é a surpresa que você dá no seu metabolismo, quanto maior é esse estresse metabólico, mais gordura você vai gastar, porque o seu corpo ele vai ver a necessidade de pegar a gordura que está estocada e usar, tá bom? Então você precisa entender isso. Falando sobre a estratégia de forma geral, só para você entender. Primeira coisa que você sempre deve priorizar. Se você não está anotando isso aqui, eu recomendo que você anote. Isso aqui tem que ser uma regra para você, tá? O que eu estou falando para você é para você colocar em prática. Isso já vai dar diferença para você grande, tá bom? Primeira coisa, sempre, sempre, independente se o seu objetivo é ganhar massa muscular, independente se o seu objetivo ele for perder peso, se for perder barriga, se for ter saúde, você sempre vai priorizar, sempre vai se preocupar em manter a sua massa muscular ou ganhar massa muscular. Ou seja, você sempre tem que estar com foco nos seus músculos, seja para ganhar ou seja para manter, tá bom? Sempre. Segundo, você precisa ativar o modo sobrevivência do seu corpo. O que é ativar o modo sobrevivência do seu corpo? É você dar um choque metabólico. Choque metabólico é quando você surpreende o teu corpo dele fala assim, peraí, eu nunca lidei com essa situação, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa situação aqui, eu nunca passei por isso. Então, você tem que criar esse choque metabólico. Eu vejo muita gente na academia
que consegue, por exemplo, estar fazendo um treino e estar conversando. Eu vou falar um pouco mais sobre exercício físico em específico. Mas você percebe que você não está causando um estresse metabólico no seu corpo? Estresse metabólico é aquilo que te tira da zona de conforto. É aquilo que o seu corpo liga um alerta, tipo assim, ó, caramba, eu tô fora do meu normal. Tá acontecendo um problema aqui. Eu preciso pegar mais energia. Porque se você está na sua zona de conforto, imagina, você está sempre fazendo aquela mesma coisa. O teu corpo ele já sabe o quanto de energia ele precisa para lidar com aquela situação. Quando acontece aquela situação, o seu corpo é como se agir assim: ah, tá, beleza, eu vou dar aqui umas 30 calorias aqui, eu já resolvo isso aqui, eu vou diminuir aqui meu gasto calórico no período da noite, aí tá tranquilo. É como se funcionasse assim. Seu corpo acha que está fazendo bem para você em fazer isso, porque ele acha que guardar a gordura é bom, entende? Então, quando você tira o seu corpo como posso dizer, dessa zona de conforto e ele passa assim, caramba, peraí, o que que essa mulher tá fazendo? Eu vou morrer. Eu tô com o coração batendo muito rápido, eu tô com a frequência cardíaca mais elevada, eu tô com pouco tempo de recuperação, o meu consumo de macronutrientes está diferente. O que que é macronutriente? Carboidrato, proteína e gordura. Quando você troca isso também, essas quantidades, você também causa um choque metabólico, o teu corpo ele começa a ficar ali perdido. É o que que ele faz? Peraí, vou liberar hormônios porque eu preciso usar aquela energia que está estocada. E aí você liga o modo sobrevivência. O teu corpo faz isso para te manter vivo. Então ele faz o quê? Usa aquela energia que ele armazenou para um momento crítico. Só que no mundo que a gente vive hoje, a gente quase não tem momento crítico. Concorda comigo? Antigamente a gente precisava caçar, a gente precisava escalar montanha, a gente precisava subir em árvore, a gente ficava dias sem comer, porque às vezes, talvez em períodos assim de inverno, não tinha muitos animais para caçar. Olha como a gente vivia. Olha hoje como a gente vive. É só a gente levantar e ir na geladeira, graças a Deus, pegar comida. A gente não vive mais naquela situação. Então, essa mudança de realidade aconteceu na sociedade, mas o teu fisiológico ainda está programado para aquela época. Então, se você não criar esse choque no metabolismo, esse modo sobrevivência, você não vai emagrecer, entende? É esse a grande chave do negócio, para você destravar o teu resultado e acelerar o processo. Então, você sempre tem que manter o teu metabolismo acelerado. Como que você faz isso? Juntando estratégias que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos falar de alimentação, tá? Só beber um pouquinho de água. Na alimentação, tem os macronutrientes, tá? O que que é o macronutriente? Carboidrato, proteína e gordura. Você tem que priorizar os macronutrientes que funcionam diretamente na construção de massa muscular. Lembra que eu falei aqui, ó, que a manutenção ou o ganho de massa muscular tem que ser sempre prioridade dentro dessa estratégia? Lembra que eu falei isso? Então você tem que estar na sua alimentação, na sua alimentação você tem que estar sempre tendo macronutriente de construção muscular. Quais são esses macronutrientes? Construção muscular. Construção muscular é carboidrato e proteína. Isso mesmo, carboidrato. Por que que tem muita gente que perde peso ali nos primeiros dias de low carb e depois estagna? Porque acha que vai fazer a low carb para sempre. Não. A low carb, ela é uma estratégia temporária. Depois desse processo, você tem que vir outro, e tem que vir outro, entende? Porque o seu corpo depois acostuma. E você na low carb tem uma perda de volume muscular. Isso é comprovado pela ciência. Por isso que eu sempre falo, sai dessa de que low carb é estilo de vida. Low carb é estilo de alimentação. Não, low carb é uma estratégia alimentar de curto prazo. Eu não tenho nada contra usar low carb num processo curto e tem um planejamento. Eu sou contra usar low carb quando as pessoas acham que isso é um estilo alimentar saudável. Não. Como que pode ser saudável cortar a nossa principal fonte de energia? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Você precisa do carboidrato para construir músculo. E a principal, ali a base para você ter uma perda de gordura acelerada e manter o resultado na perda de gordura, que é importante, é você ter massa muscular. Segundo, buscar maior termogênese dos alimentos. Toda vez que você come, os alimentos eles fazem você aumentar o calor do seu corpo. Então, isso é termogênese. Já ouviu falar em termogênico?
tem os alimentos termogênicos, mas não são só os alimentos termogênicos que fazem isso. Existem tipos de alimento, por exemplo, alimentos que são ricos em proteína, eles dão uma maior termogênese. Então, você ter uma alimentação rica em proteína também favorece você perder gordura mais rápido. Vamos lá, outro ponto. Baixa densidade calórica. O que é densidade calórica? Existem alimentos que você consome em pouca quantidade e vai te dar muita caloria. Existem outros alimentos que você consome muita quantidade e vai te dar menos caloria. Por que isso é importante? Porque você não tem sensação de fome no processo de emagrecimento. Exemplo aqui, por exemplo, frutas, verduras e vegetais. São ótimas opções de alimentos que têm baixa densidade calórica. Outro ponto, aplicar novas estratégias alimentares para surpreender o metabolismo, que eu estava falando antes. Então, você precisa estar mudando. Então, o que eu falei aqui, por exemplo, construção de massa muscular. Tem fases que você pode diminuir um pouco, mas tem fases que você vai ter que aumentar. Então, é sempre um processo de fases. O emagrecimento não é algo linear, que você vai fazer um tipo de alimentação para sempre, você vai continuar perdendo, 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 até chegar no corpo dos seus sonhos. Não é assim. Existem fases. Até para uma aluna minha que às vezes quer emagrecer muito, tem uma fase que ela reduz bastante, tem fase que eu aumento um pouquinho o consumo calórico, tem fase que eu reduzo de novo. Por quê? O corpo dela nunca acostuma. E ela mantém aquele processo direto. Quantas alunas minhas começam o meu acompanhamento e falam assim, ó, Bruna, eu perdi 5, 8 quilos, só que eu tô com peso estagnado. O que eu faço? Eu coloco ela para comer mais. Aí ela fala assim, Bruna, peraí, Bruna, eu tô estressada aqui, porque eu tô comendo mais e não vou conseguir meu resultado. Não, pelo contrário, eu faço essa fase com ela, depois eu entro numa outra fase, que ela vai comer menos, aí o corpo dela fica sem saber o que fazer. E ela mantém direto, constante o processo de emagrecimento, tá? No exercício, faça treinos curtos e intensos. Já foi comprovado pela ciência. Eu sou da área da saúde. Eu sempre vou falar de pesquisa científica aqui, tá, gente? Eu nunca vou falar de algo que eu inventei da minha cabeça. Se alguém fala alguma coisa para vocês sem estar com base científica, tá só falando o que você quer ouvir. Não tá falando a verdade. A gente precisa se apoiar na ciência. Eu, como fisiologista, estou sempre estudando a parte de pesquisa científica na fisiologia. O que é fisiologia? É o funcionamento perfeito do nosso corpo. O que é o funcionamento do nosso corpo? É o metabolismo. É o que a gente precisa para emagrecer. Por isso que eu sou especialista nessa área de emagrecimento. Então, sempre estejam baseadas no que vocês forem fazer na ciência, tá? E já foi comprovado em pesquisa científica que a gente só consegue manter uma alta intensidade e aproveitamento do treino em até 40 minutos. Que depois dos 40 minutos de treino, a gente está mais se cansando do que evoluindo. E eu preciso que você entenda aqui que cansaço não tem nada a ver com resultado de emagrecimento. Se fosse assim, por exemplo, eu vou ficar ofegante. Se você tomasse um susto, você já estaria emagrecendo. Seu coração está batendo rápido. Eu vou emagrecer? Não, não é assim. Lembra do modo sobrevivência? Então, você precisa de algo muito mais complexo que isso para dar para o seu corpo o estímulo para emagrecer. Então, não é você se cansar apenas no seu treino, tá bom? Então, você precisa fazer treinos curtos para que você consiga manter a intensidade por longo tempo. Não tem como você manter alta intensidade se o treino é longo, tá bom? Segundo, faça técnicas que aumente o volume de treino. O que é volume de treino? É a quantidade de estímulo que você dá para o músculo, tá bom? Então, quais são essas técnicas? Por exemplo, B7. B7 é quando você faz 2 exercícios, um seguido do outro, sem dar descanso. Quando você faz isso, você aumenta o volume de treino. Outra ideia aqui, você fazer treino em circuito. Outra ideia, você fazer triset, rest pausa. São todas técnicas de treino em que você faz mais repetições e você consegue aumentar o volume de treino. Isso é fundamental para acelerar o seu metabolismo e ter perda de gordura mais rápido. Outro ponto, você precisa estimular a síntese proteica. Bruna, o que é isso, síntese proteica? Síntese proteica nada mais é do que uma resposta fisiológica do seu corpo para o exercício. Então, quando você faz musculação, você estimula o seu músculo. E aí o seu músculo, ele tem como se tivesse ali ligado o motorzinho dele para ele pegar aqui, ó, os nutrientes de construção muscular que eu falei para você e aumentar músculo.
Essa não é a base da nossa estratégia que eu estou falando aqui? Sempre na manutenção e aumento de massa muscular? Então, a síntese proteica é quando você dá mais estímulos ao músculo ao longo da semana. Então, às vezes, na divisão de treino que vocês fazem, vocês estão treinando um grupo muscular apenas 1 ou 2 vezes na semana. Às vezes é necessário você dar mais estímulos. Às vezes vocês fracionam demais o treino de vocês e aquele grupo muscular é estimulado apenas 1, 2 vezes na semana. Automaticamente você tem pouca síntese proteica. E sem síntese proteica você tem pouco emagrecimento, porque um dos processos que mais faz você perder caloria é o processo de construção de massa muscular. E o que inicia a construção muscular é a síntese proteica, tá bom? Outro ponto aqui importante no exercício é você fazer picos de intensidade, muito conhecido como HIIT, é um exemplo, não é o único. O que é? Você faz uma intensidade muito alta e depois reduz. Intensidade muito alta e reduz a intensidade. Isso tudo vai ajudar o seu corpo a ter esse susto, a ficar desequilibrado e ter melhores resultados no processo de emagrecimento. Tá bom? Então, se você juntar isso aqui, você colocar todos esses pontos da estratégia geral, você colocar tudo isso aqui que eu falei na alimentação, como construção de massa muscular através dos macronutrientes, carboidrato e proteína, você buscar maior termogênese de alimentos com o consumo de proteína, você baixar a densidade calórica, comer alimentos que vão te dar menos caloria, mas você pode comer maior quantidade. Se você aplicar essas novas estratégias, mudando sempre estratégia, não fazer sempre a mesma coisa, tudo isso vai te dar mais resultado. E no exercício, a base é volume de treino, quantidade de estímulos musculares que você dá ao longo da semana e também fazer treinos com alta intensidade, tá bom? Você precisa colocar isso em prática para você dar esse start no seu corpo e acelerar. Se você colocar isso aqui em prática, te garanto que você vai ter resultado, tá bom? Mas você pode fazer isso sozinha, tentar fazer isso sozinha, ou você pode também ter a minha ajuda. Eu estou lançando agora um novo programa que é o acelerador de emagrecimento. Esse programa é um programa que ele vai dar todas as ferramentas que você precisa para colocar em prática essa estratégia. Você pode colocar sozinho em prática, tudo que eu falei aqui para você. Mas se você quiser ter maior segurança, praticidade nesse processo, contando com a minha ajuda, tem um acelerador de emagrecimento. Como que ele funciona? Eu vou mostrar aqui para você entender melhor. É um sistema que vai fazer você triplicar ou dobrar os teus resultados na perda de peso, tá? Ele vai acelerar o metabolismo e, consequentemente, vai ter aquela queima calórica maior, tá? Você consegue ter redução de medida rápido. Então, o foco dele é para quem? É para quem quer resultados mais rápidos. Ele é um conjunto de estratégias, conjunto de técnicas e um conjunto de processos que vai criar um efeito de aceleração do seu metabolismo. Tá? E aí você consegue ter, devido a essa aceleração do metabolismo, juntando todas essas técnicas, estratégias e processos, você consegue ter uma perda de peso e perda de medida mais rápida, tá bom? O principal objetivo é esse, é você perder gordura mais rápido. Não é um estilo alimentar para você manter sempre. É um processo para você aplicar agora e já começar a ver resultados agora. Ele tem duração de 60 dias, tá? E é ideal para quem quer resultado mais rápido. Então, agora nessa fase aí, talvez você não tenha conseguido resultado ao longo do ano, você colocou ali aquela promessa, né, de começo de ano, todo mundo faz, vou cuidar mais do meu corpo, eu vou emagrecer. Passou o ano, muita coisa aconteceu, talvez você tenha se sentido perdido no processo e não conseguiu o seu resultado. Vai chegar final de ano, você não quer chegar no final de ano, mais uma vez, com aquela promessa de cuidar de você, de perder peso, porque você quer chegar no final do ano já com resultado. É para esse tipo de pessoa, para quem quer esse resultado mais rápido, tá? Então, é ideal para quem está com peso estagnado e não está vendo resultado. É ideal para quem percebe que o corpo está com essa dificuldade de perder gordura. É ideal para quem quer resultado em curto prazo. Por quê? Ele causa aquele efeito que eu falei para vocês aqui na aula, causa aquele choque no metabolismo. Ele vai fazer com que as trocas de fases que tem dentro dele façam o seu corpo perder mais rápido gordura. E é dividido em 2 fases, tá? A primeira fase é a fase high protein. A fase high protein, ela dura 20 dias, os primeiros 20 dias. São refeições à base de proteína de alto valor biológico, ou seja, corpo bem nutrido, termogênese alta. Lembra que eu falei sobre manter a termogênese alta? Termogênese alta, vai ter um processo de construção de massa muscular e manutenção da massa muscular, dando aquele choque através da alimentação, tá?
A segunda fase, ela dura 40 dias. Você tem um aumento progressivo e moderado no consumo de carboidrato, ou seja, você muda a fase. Você tem a segunda fase, que é moderate carb, tá? E aí, colocando aqui mais detalhadamente, do primeiro dia ao 20º dia, dia 1 ao dia 20, você tem 7 cardápios, você vai receber 7 cardápios da fase high protein, e você pode escolher se você faz um cardápio por dia, se você escolhe 2 cardápios e fica alternando entre eles, ou se você vai escolher um cardápio para fazer os 20 dias, você escolhe, tá? E você recebe também o treino 1 e o treino 2 para você aplicar nessa fase. Sendo que a intensidade do treino, ela vai estar alinhada com o tipo de alimentação que você está fazendo. Será que agora, nesse momento, o seu tipo de treino está alinhado com o tipo de alimentação que você está fazendo? Isso interfere, tá? A intensidade do teu treino tem que estar alinhado com o que você está comendo. Não adianta você colocar uma intensidade lá em cima se você está tendo um consumo mais baixo. Ah, eu estou fazendo low carb, estou fazendo um treino de circuito lá em cima. Gente, não vai ter resultado. Você não vai conseguir. Você vai fazer low carb e quer ganhar massa muscular. Não vai dar resultado, entende? Então, vai ter esse treino 1 e 2 para alinhar a intensidade do seu treino ao tipo de alimentação que você está fazendo, dos cardápios que você vai receber. Isso garante mais resultado e também mais segurança. Na segunda fase, você tem também 7 cardápios da Moderate Carb, que você também pode escolher como você vai comer, quais que você vai fazer, quais que você vai comer, e tem o treino 3 e o treino 4, que também está alinhado com a intensidade, tá? Da alimentação que você está fazendo. Além disso, você ganha materiais complementares. Você tem a técnica Metabolismo 10x. São 8 passos que eu ensino para você, passos simples e práticos para você colocar no seu dia a dia, que faz você acelerar o seu metabolismo, tá? Indo desde do estímulo dos hormônios, para você ter uma boa recuperação hormonal e conseguir ter uma resposta fisiológica melhor, mais saúde, mas também emagrecimento mais rápido, até na alimentação, para você conseguir também ter uma alimentação mais equilibrada. Tudo isso, são 8 passos para você colocar, tá? Essa técnica que eu chamo de metabolismo 10x, que eu ensino para as minhas alunas. E tem o curso Alimentação Sem Compulsão. Você tem dificuldade de manter a alimentação? Você já tentou fazer dieta e não consegue? Você se sente muito tentada a comer algumas besteiras? Você não sabe o que fazer? Eu tenho um curso onde eu ensino para você como que você consegue aumentar a sua adesão ao processo de emagrecimento na alimentação. O que você tem feito hoje em dia que está sabotando você? Será que é você que tem compulsão ou são as coisas ao seu redor que você cria sem perceber que aumenta essa compulsão, sendo na alimentação, hábitos sociais e tudo mais. Então, nesse curso eu falo muito sobre isso e ensino a você como você inibe essa compulsão alimentar. Então, o que você recebe no programa Acelerador de Emagrecimento? Estratégia alimentar completa, são os 60 dias, né, da estratégia. Você recebe 14 cardápios, sendo 7 da primeira fase, high protein, e 7 da fase moderate carb, que é a segunda fase. Você recebe 4 treinos, esses treinos têm vídeos explicativos mostrando para você como que você faz, vídeo demonstrativo em todos os exercícios, tá? Você recebe o passo a passo, Metabolismo 10x, e ganha 2 bônus, que é o curso Alimentação Sem Compulsão, e esse outro bônus aqui, ele é o grande diferencial. Por quê? Você vai ter o meu acompanhamento. O meu acompanhamento para você tirar dúvida, para você saber o que vai funcionar para você e não vai, por que você está com dificuldade, as dúvidas que podem te travar no processo, você vai falar diretamente comigo e eu vou ajudar você. Tá? Você vai ter acompanhamento individualizado. Você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Você vai ter acesso a um aplicativo desse programa e lá no aplicativo, direto no aplicativo, você faz pergunta para mim. E 2 vezes na semana eu vou gravar vídeos ou áudios e mandar direto para o WhatsApp das pessoas que me fazerem pergunta. Então, se você me fez pergunta, se você teve dúvida, eu vou ajudar você direto no seu WhatsApp para você resolver, tirar essas dúvidas que você tem que estejam bloqueando você. Eu criei uma oferta de lançamento. Ele vai ser lançado no dia 17 agora, de outubro, tá? E eu primeiro vou liberar essa oferta de lançamento para as pessoas que estão no meu grupo VIP, as pessoas que assistem essas aulas, as pessoas que se mostram interessadas. Eu abri pouquíssimas vagas. Primeiras 10 vagas vão para quem está no meu grupo VIP, as pessoas que se mostram interessadas. Esse programa, ele vai ter a duração de 60 dias e vai ter o desconto de 60%. Então, durante 60 dias, você tem o meu acompanhamento investindo apenas R$19,70. É realmente para destravar você. É para você ter um incentivo de pensar assim, agora eu consigo o meu emagrecimento.
porque eu vou ter acompanhamento, eu vou ter toda uma estratégia, eu vou saber exatamente o que fazer, o que comer, tudo que você precisa, tá? Depois que acabar esse período de lançamento, a partir do dia 17, você não vai ter mais os bônus, esses bônus aqui, não vai ter os bônus, e você também não vai ter mais esse desconto de R$ 300. Eu estou dando desconto de R$ 300 para os 10 primeiros, tá? Então, ele vai voltar a custar R$ 500. Agora, eu estou dando esse desconto e por apenas 12 parcelas de R$ 19,70, que são R$ 19,70 por mês, né? Não, eu acredito que você gaste muito mais com coisas que nem fazem bem a você. Você pode ter tudo isso que eu falei para você. Ou, se preferir, pode pagar à vista R$ 197. São 60 dias com o meu acompanhamento, tendo tudo o que você precisa para alcançar o seu resultado de emagrecimento acelerado. Cardápios, treinos, o passo a passo do metabolismo da X, curso Alimentação Sem Compulsão e o meu acompanhamento por apenas R$ 19,70. 12 parcelas de R$ 19, tá bom? Então, se você quer garantir essa grande oportunidade, é só você mandar mensagem para mim lá. Se você está no grupo, você pode mandar mensagem ou no direct do Instagram. Só você falar, Bruno, eu assisti a aula e eu quero garantir uma das 10 vagas. Eu quero destravar, eu quero realmente ter resultados mais rápidos. Não quero mais ficar travado, eu quero saber o que fazer. Poder ter a tua orientação e terminar o ano melhor, me sentindo melhor para começar 2023 em outro nível. Já pensar 2023 em ter um corpo definido, estar um nível acima, não ainda estar lutando com o emagrecimento sem conseguir ter resultados reais. Até o final do ano você consegue ter resultados muito grandes, resultados como essas minhas alunas aqui conseguiram, resultados rápidos, resultados seguros, com um passo a passo, com um processo bem planejado. Só você mandar mensagem para mim, ou no meu direct do Instagram, ou se você está nos meus grupos VIP, você manda mensagem lá para mim, fala, Bruno, eu assisti a aula e eu quero uma das 10 vagas no valor promocional, tá bom? Depois eu vou fechar, não vai ter mais, por mais que você venha falar, Bruno, eu quero e tal, agora eu decidi, porque o programa vai começar no dia 17, eu vou começar a acompanhar as pessoas, são 60 dias de acompanhamento, e aí não vai valer mais, tá bom? Então não perca tempo, aproveite essa oportunidade, porque isso pode realmente dar resultados que você nunca viu antes. Então, espero o seu contato. Aproveite essa oportunidade. Tchau!